Salve, salve, cambada! Bom, voltamos para mais uma aula de domótica, onde hoje vamos aí começar a analisar alguns dos sistemas, alguns dos protocolos que a gente mais utiliza, ou que a gente mais encontra aí nas nossas residências. Então, o primeiro protocolo que eu gostaria de mostrar para vocês é, de certa forma, um dos mais comuns de serem utilizados, de serem encontrados aí nos nossos dia a dia. Então, é o denominado protocolo X10. Então, esse protocolo ele é o mais encontrado nas residências do mundo inteiro de um modo geral, tá? E aí, primeiro, para relembrar vocês, lembra lá que, olha, domótica a gente vai demandar aí de algumas limitações que são normais. Então, olha, existem aí diversas aplicações, a gente vai precisar de um novo cabeamento para verificar, para criar essa automação. A gente talvez precise aí de uma nova infraestrutura e isso tudo significa criar obras. Lembrando aí que o X10 ele é um protocolo de comunicação cabeado, ou seja, ele precisa utilizar fios. Só que o X10 ele tem uma solução que ele simplesmente ignora todos aqueles problemas. Então a gente não necessariamente vai demandar aí de criar novos cabeamentos, de passar novos cabos. Ele não demanda a utilização aí de uma nova infraestrutura e ele bem possivelmente não precisa de obras também, ou seja, o X10 baseado em todas essas lógicas, ele foi aí um sucesso no mundo inteiro, né? Então, olha, qual que era a proposta de certa forma do protocolo que também se tornou aí a empresa X10? Então, olha, é simplesmente fazer um negócio, fazer um sistema que a gente consiga ligar e ele já vai funcionar, que é o que a gente chama aí de solução plug and play, ou seja, você plugou ele na tomada, plugou ele em um determinado ponto, ele já está pronto para trabalhar, já está pronto para funcionar. Então, se a gente está falando isso em domótica, então a gente tem a possibilidade de criar um ambiente muito mais prazeroso para as pessoas, porque a gente simplesmente fala, olha, não precisa fazer nada, a sua residência ela já está pronta para receber automação. Então, compra esses equipamentos, liga eles na tomada aí que você também já tem na sua casa, que vai funcionar normalmente. Então, isso é algo muito chamativo, é algo que vai atrair diversas pessoas no mundo inteiro. Esse é um dos protocolos principais relacionados à domótica. E aí, gostaria de mostrar para vocês, olha só como que ele funciona. Olha que sacada. Simplesmente a gente vai ter aí, por exemplo, uma pessoa que vai mexer aqui com um controle remoto e ele vai enviar um sinal para algum receptor aqui. E esse receptor, ele consegue enviar um sinal, o sinal que a gente recebeu aí pelo controle remoto, para um outro dispositivo que, por exemplo, está ligado aí em uma lâmpada. Ou seja, eu a partir de controles remotos, por exemplo, ou talvez pelo celular, ou talvez por algum outro sensor, eu consigo enviar uma informação para, por exemplo, fazer com que a minha lâmpada acenda, a minha lâmpada apague e assim por diante. Eu já consigo fazer essa comunicação, a criação desse protocolo, simplesmente utilizando coisas que a gente já tem na nossa casa, que é o cabeamento já existente. Então isso facilita e muito a vida do usuário. E aí, qual que é a ideia? A proposta deles é fazer o seguinte, olha, a gente sabe que a nossa rede elétrica ela vai ter aí uma oscilação de 50 ou 60 Hz, dependendo do país onde vocês vivem. Então, se a gente tem 60 Hz ou 50 Hz na nossa rede elétrica,
Bem, se eu coloco ali dentro dessa minha informação de 60 ou 50 Hz algo, um sinal muito mais elevado, com uma frequência muito maior, por exemplo, aí próximo de 120 kHz, então o que acontece? Essa frequência elevada vai ser imperceptível. Os nossos sistemas, eles não vão perceber esse sinal sendo enviado. Ou seja, se a gente consegue fazer com que uma frequência oscile aí numa velocidade muito mais elevada dentro dessa nossa rede elétrica, a nossa lâmpada, a nossa geladeira, a maioria dos nossos dispositivos não vai perceber a existência desta frequência. Então, essa frequência não vai interferir em nada no funcionamento dos equipamentos de modo geral. Então, se eu principalmente introduzo essa informação numa frequência elevada, eu consigo então, a partir desse sinal, criar aí uma comunicação entre os nossos equipamentos para fazer aí a nossa domótica. Então, qual que é o contexto, qual que é o formato do protocolo X10? Ele simplesmente precisa ter um indicador aí de início. Esse indicador de início, ele vai também bater com o início da onda de 60 Hz, tá? Ou 50 Hz. Isso é uma coisa muito importante. E aí ele vai utilizar um nibble, que seria aí 4 bits, para indicar o endereço do equipamento que eu quero fazer, ou o endereço da residência que eu estou atuando, e também mais um nibble para indicar aí um comando. Então eu poderia falar, olha, liga a luz tal, liga a luz outra, liga todas as luzes, ou até desliga todos os meus equipamentos. Tudo isso é possível aí com o X10. Então, tá aí, né? A gente pode criar cenários com esse nosso protocolo que a gente não vai ter tantos problemas. Então a gente pode, como eu havia dito, né, ligar ou desligar luzes, todas as luzes, todos os equipamentos, ligar ou desligar equipamentos específicos, ou até dimerizar a lâmpada, que seria aquela ideia de fazer com que a lâmpada brilhe mais ou brilhe menos em um determinado momento, em um determinado horário aí que a gente está dentro dessa nossa residência. Então, todas essas soluções são possíveis e essas soluções não demandam aí da gente criar novas obras, da gente passar novos cabeamentos, porque todas essas informações vão junto do cabeamento já existente aí na nossa casa. E aí, bom, não é tudo as mil maravilhas, né? Porque qualquer protocolo aí também vai precisar aí, vai ter algumas limitações. Então, qual que é a ideia? Quais são os principais problemas que a gente tem quando a gente está atuando aí com esse protocolo? Bom, primeiro a gente já viu, né, que o número de equipamentos ele vai ser bem definido, já que a gente tem uma quantidade específica de dispositivos, de endereços que a gente pode ligar aí no nosso sistema. Mas além disso, aqui eu mostro para vocês um problema muito específico, que é o seguinte: a gente consegue introduzir harmônicos, que são essas ideias, essas frequências mais elevadas na nossa onda da rede elétrica, né? A partir de introduzindo aí motores ar-condicionados, motores, por exemplo, de carro elétrico, por exemplo, ele introduz harmônicos. Uma geladeira também, que tem um motorzinho dentro dela, introduz harmônicos. O próprio ar-condicionado também vai introduzir harmônicos, ou até computadores aí, principalmente da marca MacBooks, eles também vão criar aí problemas nessas nossas redes elétricas, que muitas vezes a gente consegue observar um problema, uma característica específica chamada dead spot, ou seja, a gente pode acabar perdendo a comunicação
desses nossos equipamentos ou até perdendo algumas informações que a gente está trafegando ali, basicamente por causa desses equipamentos que estão na nossa rede elétrica, que estão muitas vezes sobrecarregando essa nossa rede elétrica. Bom, e outra coisa, se a gente está falando de rede elétrica, a gente sabe que essa rede elétrica vem lá da rua, né? Então, olha, se por um acaso alguém passa ali próximo e ele vai, por exemplo, injetar alguma coisa na sua rede elétrica, seja aí por uma tomada, seja aí pelo poste, a sua rede elétrica ela vai ficar muito susceptível, porque existe aí uma falta de segurança nas informações que estão trafegando. Bom, então a gente também não tem esse problema aí de que as mensagens que a gente está trafegando ali na nossa casa, elas não vão ser secretas, ou seja, se por um acaso alguém que compartilha da mesma rede elétrica nossa, por exemplo, um vizinho ou alguma casa aí, algum puxadinho que tem na sua residência, essa pessoa, em tese, conseguiria também ligar ou desligar os equipamentos da sua casa. Então você vai perceber, olha, poxa, tá tudo desligando, mas eu nem mandei desligar. Qual que é o problema que a gente está tendo aí? Isso também é possível de ser observado. E por fim, né, essa ideia, né, de, olha, a gente tem aí diversas possibilidades, diversos equipamentos que vão estar interligados, até talvez também casas de vizinhos que vão estar interligadas. Então, essa interligação entre residências, entre objetos, vai gerar aí muita interferência. Então, esse sistema ele é muito famoso, ele é muito comum de ser observado, desde que a sua residência seja de certa forma uma das poucas na redondeza que utiliza esse sistema, porque se a gente tem muitas residências utilizando esse sistema, a gente vai com certeza aí ter alguns problemas associados a essa nossa rede elétrica. E aí, por fim, eu gostaria de mostrar para vocês que essa lógica, essa sacada, ela já é relativamente antiga. Ela já tem aí, desde a década de 70, já existe um negócio chamado protocolo Powerline, que é exatamente a mesma ideia da gente fazer com que uma outra comunicação atravesse a nossa rede elétrica. Então, sabendo a nossa rede elétrica, a frequência, se eu aplico uma frequência muito mais elevada, a gente consegue fazer aí a comunicação sem muito problema. E se por um acaso vocês já estudaram também a automação industrial, é bem possível que você já tenha ouvido falar sobre o nosso protocolo HART. Bom, o que é esse protocolo HART? Protocolo HART é exatamente isso. Existe a possibilidade, né, da gente fazer com que um sinal de potência caminhe junto com um sinal de controle, ou seja, um sinal analógico venha junto com um sinal digital. Então, nessa nossa lógica, a gente teria o sinal de potência sendo os 60 Hz e o sinal analógico sendo aí o sinal de potência de 60 Hz e o sinal digital, aquele sinal com uma frequência mais elevada, 120 kHz. Então, esse sinal, esse parâmetro, esse protocolo já também é antigo aí. Várias pessoas já utilizam em diversos outros ambientes. E aí, só para mostrar para vocês o que acontece com um pouco mais de detalhe, olha só. Essa nossa linha vermelha seria aí uma característica, seria uma parte, por exemplo, desse nosso sinal de tensão, aqueles 60 Hz que vem caminhando aí na nossa rede elétrica. E olha o que a gente faz. A gente simplesmente faz com que um sinal ele oscile numa velocidade muito maior, e essa oscilação muito maior, a gente consegue gerar sinais do formato digital. Então, olha,
Isso daqui, sempre que eu verificar essa característica, eu sei que é 1, com essa outra característica é 0, e aí eu consigo fazer associações, eu consigo fazer gerar comandos, a gente consegue fazer configurações, a gente faz comunicações nesse formato sem problema nenhum. Ou seja, o protocolo X10 ele é relativamente utilizado, mas ele já vem com uma base muito mais antiga que já é utilizada aí, que já é observada em diversos sistemas no mundo inteiro. Beleza? Bom, esse daqui é o protocolo X10. Vamos na próxima aula analisar também um outro protocolo também cabeado e também muito comum da gente encontrar no nosso dia a dia. Valeu, gente! Até mais, até a próxima!